as tarifas cresceram muito durante esses últimos 10 anos do governo Lula e não foi feito nada para conter isso. Nós dizemos aqui, nós do Ilumina, escrevemos documento, por exemplo, em março de 2002, eu escrevi, e foi sair pelo Ilumina, um choque tarifário seria mesmo necessário. De vez em quando tinha, em 2007 ou em 2008, em fevereiro de 2008, sob o título Tarifa de Energia Elétrica Brasil versus Estados Unidos, no qual protestávamos pelo fato de que as tarifas brasileiras já eram maiores do que as dos Estados Unidos em 2008. Tem um documento feito sobre isso. Outros. Em 2009, Roberto Araújo, que é o autor desse trabalho que você está aí, ele escreveu um livro que foi editado pelo CONFEA, chamado Setor Elétrico Brasileiro, uma aventura mercantil. Passou, não se deu o trabalho. Tudo isso vai, e chega então aquela história, crise que aconteceu basicamente agora depois da saída de Lula, porque no último ano do governo Lula o país teve um crescimento de 7,5% do PIB. Não é? Então, você não estava vendo ninguém reclamando, não. Aí você vê agora, começou o país a se encolher, e infelizmente essa é a verdade. Depois da posse de Dilma, país, tem crise nos Estados Unidos? Tem, mas quando Lula teve a crise, crise na Europa, a crise nos Estados Unidos, e Lula ficaram gozando com ele, porque ele disse que era marolinha, e a rigor acabou sendo marolinha, pô. Porque em 2010 nós tivemos 7,5%, a crise dos Estados Unidos foi em 2009, 2008, 2009. Então Lula estava certo. Agora, a crise internacional repercute no Brasil, repercute no governo, repercute, tudo repercute, eu não estou dizendo que não. Mas a verdade é que esta situação e o impasse em que nós ficamos, por várias razões, que eu não estou discutindo aqui, o governo se sentiu pressionado, particularmente pela Fiesp, que divulgou matéria paga nos jornais do Rio e São Paulo, né, com a falsa colocação de que as usinas, de que as tarifas nossas eram altas quando podiam ser mais baratas, porque estava sendo cobrado custos de usinas que já tinham sido amortizadas. O que era uma mentira deslavada. O documento das Fiesp foi contestado pelo Ilumina, vocês conhecem isso, mostrando ponto por ponto do que ele disse, dizendo que estava tudo errado. Ele falava nesses bilhões de dólares, tudo. O Clube de Engenharia do Rio realizou um debate convidando a Fiesp, o Ministério das Minas e Energia e a Firjan para discutir o assunto. A Fiesp não compareceu, certo? A Firjan compareceu, o Ministério das Minas e Energia não compareceu, certo? Se esquivaram do debate, certo? Porque não era verdade. E Bosco falou nisso aqui, que as tarifas estavam altas porque estavam. As tarifas estavam altas porque o modelo de mercado criou uma série de custos e, sobretudo, os lucros absurdos em toda a cadeia de produção. É o maior negócio que existe para as empresas privadas, é uma empresa de energia elétrica. Os tais comercializadores, para que é que serve essa figura, né? E esse pessoal não está aí para fazer graça, eles estão ganhando dinheiro, né? Não produz 1 kWh, não consome 1 kWh, não transmite 1 kWh, tem uma sala com um computador e artificialmente faz. E quando tem que pagar a mais que está, não paga, dá o calote e a coisa é dividida pelos outros. Bom, e
essas e outras coisas. Então, o fato é que o governo, neste contexto, sentiu-se pressionado, a crise econômica em cima, as tarifas, então, chegaram a um ponto absurdo. Mostra a anterior. A próxima. A Firjan, que participou desse debate que eu citei para vocês, a Firjan, sim, fez um trabalho, foi o melhor estudo que eu vi a respeito, isso foi em 2010, ou 2011, nem sei, por aí, 2011. E a Firjan fez esse trabalho, que foi um apanhado geral sobre as tarifas brasileiras e mundiais, mostrando que era um absurdo. E que não eram os impostos. A Firjan, inclusive, desmascarou essa história porque ele considera como essas curvinhas que a gente apresentou é do estudo da Firjan. Então, ele desmascarou, mostrando que não eram os impostos que fazia, porque quando você falava em tarifa cara, as distribuidoras dizem logo, não é porque tem muito imposto, não sei o que. Claro que o imposto alto faz ficar mais alto ainda, mas a tarifa já é alta de passagem. Certo? E o que é que resultou? O Brasil foi parar numa das maiores tarifas do mundo. Fica, parece, abaixo só de 3 países, né? Ali que é Itália, Turquia e coisas. Se você olhar esses países, o sistema dele não tem um sistema hidrelétrico, etc. Não tem. Quer dizer, é uma condição particular. Bom, em resumo, o governo achou que tinha que dar uma resposta. E aí entra a questão das concessões. Bosco disse aqui que realmente é o único lugar do mundo que concessão tem essa história de ter que ser renovada e tal. Uma concessão só deve ser mexida se o trabalho deixar de ser bem feito, deixar de satisfazer a sociedade, né? Mas você pode dar uma concessão por prazo determinado e se o serviço estiver sendo bem feito, já que é um serviço público de interesse, se o público está satisfeito, você renova a concessão tantas vezes queira. Nos Estados Unidos é assim. Aliás, na maioria dos casos, não tem nem fixação de prazo. Bom, então, o Brasil tem esse negócio. O camarada lá tinha botado que tinha que ser por licitação. Então, olha, está todo mundo com o olho nas usinas, nas instalações estatais prontas, feitas para serem colocadas. E você vê que, às vezes, quando você fala isso sem olhar esse viés, você esquece que com uma usina como Xingó, por exemplo, Xingó entrou em serviço em 95, praticamente, dezembro de 94. Já estava com a concessão terminada naquele ano. Quer dizer, falar que Xingó tinha já sido amortizada, como o cara dizia, não estava. Então, foi mostrado que nem estava amortizado, nem os preços da energia eram fixados por questões contábeis. Isso era no modelo antigo que Fernando Henrique derrubou, que os preços agora eram livres. E aí entra uma informação que eu vou repetir aqui, dizer para vocês e repetir, que não foi considerada por esse governo agora, embora tenha sido até avisada, é que a solução para isso, se era isso que estava falando, vamos aplicar, vamos determinar que a tarifa vendida, o preço da energia vendido pela Chesf e por todas as empresas públicas, a partir de hoje, será fixado com base no custo de capital efetivo, ou seja, se ela já estiver totalmente amortizada, não tem custo de capital nenhum. Se ela não está, ela tem ainda alguma depreciação e, consequentemente, alguma remuneração, mas que será cada vez menor até zerar. E isto faria com que o preço da energia caísse. E, olha, isso seria para todas, não era só para os que as concessões estavam terminando. Mas ninguém cogitou de fazer isso, né? Ninguém cogitou. Quer dizer, inventou-se um modelo que não existe também no mundo,
que é pegar essas usinas, vamos renovar as concessões. Oi, não dizia que não era possível renovar? Porque foi falado aqui que até Bosco dava a entender que não podia renovar. Podia. Ele disse assim, ele até botou aqui que ele... Deixa eu ver como foi, eu anotei. Ele disse, estava na lei desde 95, então não podia mudar. Quer dizer, que tinha que haver licitação, porque o que estava na lei de 95 era o que devia ter concessão. Ou seja, todo mundo sabia que ia ter licitação. Mas peraí, eu até pensei aqui comigo, será as tábuas de Moisés, que uma vez escrita não mudou, não pode mudar mais nunca? Né? Quer dizer, na lei anterior, você não tinha restrição a fazer concessão. Chegou em 95, você coloca uma lei e diz, agora só pode fazer a concessão até 2015, o que também não é preciso o que ele disse. É que só podia fazer uma prorrogação. O que a lei disse é que você só podia fazer uma prorrogação depois da primeira vez. Que no caso da Chesf seria até 2015, mas tem outras usinas que Sobradinho é até 2022. Quer dizer, portanto, não é 2015 que havia uma exigência da lei. É de que havia esta questão. Ora, é só mudar a lei de coisa. E tanto era possível de mudar que ela mudou por medida provisória. Está prorrogando. É possível fazer agora a prorrogação, que de novo ela botou que é só uma vez. Para daqui a 30 anos. Quando chegar daqui a 30 anos, bota outra dizendo que também só uma vez. Quer dizer, não é melhor estabelecer uma lei duradoura, rapaz, uma lei geral que atenda realmente o interesse do povo? Isso seria. Seria o quê? Se tivesse havido uma discussão. O que foi que o governo fez? E isso eu critico bastante. A coisa de 3 anos, disse Bosco, começou-se a se falar nessa questão. De fato, em 2008, 2009, se eu não me engano, foi o primeiro documento que eu escrevi a respeito, quando houve uma declaração do ministro Lobão a respeito, que foi que eu fiz um documento, até como é que eu botei, as concessões hidrelétricas e o entulho neoliberal, uma coisa assim. Bom, então, veja bem, começou-se a discutir, mas chamando-se a atenção que todo o problema era esse, você bastava mudar a lei dizendo que podia prorrogar. Mas o governo não fez nada. Criou o grupo de trabalho. Mas esse grupo de trabalho ninguém nunca viu se reunir a outro nenhum. Foi só as portas fechadas. Não chamou as empresas para discutir, não chamou ninguém. Fez um negócio em petit comitê. Os próprios órgãos do governo, nem todos participaram. A ANEEL não participou como instituição. Existe um artigo assinado por um dos diretores, saiu na internet, em que o entrevistador, aliás, um artigo não, é uma entrevista em que o entrevistador pergunta a ele, não, mas a ANEEL resolveu. Ele disse, a ANEEL não. A ANEEL como instituição não se envolveu nisso. Diretores da ANEEL e alguns funcionários trabalharam para o Ministério como particular. Eu mesmo não assinei nada, não fiz nada, e a ANEEL, como diretoria, nunca aprovou as coisas, essas coisas, certo? Então, quer dizer, para você ter uma ideia de como o negócio foi fechado, contratou um consultor que é intimamente ligado ao mercado, certo? Vive contratado pelo mercado, que é daquela firma PSR, o Mário Veiga, trabalhou como consultora para o governo. Repara, o governo não se dignou sequer, aí há um debate no clube de engenharia, mas contratou uma consultora que é do ângulo do mercado para trabalhar nisso. Quer dizer, foi um negócio ultimamente fechado e veio com umas regras absurdas. Repare, não é verdade que a indenização está sendo feita de acordo com a lei.